Bem-vindos, o Boletim é este cenário para contar em 7, 10 minutos as histórias da cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Comecemos pela temporada de música em São Roque, a 35ª edição, mas para contar destas histórias e outras, temos o maestro Martim Sousa Tavares. Olá, Martim. Teresa. Vamos começar por aí, pela temporada, porque a dada altura a temporada de música em São Roque é efetivamente um outro tipo de festival de música? Completamente. É, na verdade, único, na medida em que acolhe as propostas dos artistas. Normalmente as temporadas ou os festivais de música são integralmente programados pela sua direção artística, portanto é como se eles andassem à pesca no mercado, a ver espetáculos, a ouvir concertos e dizem quero isto, quero aquilo, quero desafiar este artista a fazer aquela coisa, quero que aquele outro venha fazer uma colaboração com não sei quem, e é uma maneira perfeitamente legítima de trabalhar. Aqui, na temporada de música em São Roque é diferente. Abrem-se as portas àquilo que os artistas quiserem fazer nesta temporada, que tem circunstâncias específicas e que privilegia também um certo tipo de trabalho, nomeadamente com o seu próprio arquivo musical. E nesse aspecto é uma espécie de carta branca. Venham as melhores ideias dos melhores músicos e não se está a discutir feijões, que é uma coisa que às vezes acaba por ser muito desgastante e que condiciona projetos artísticos. Aqui é quase mesmo ou tudo ou nada, ou se aproveita ou então não. E nesse aspecto eu acho que quem teve a ideia de fazer essa cláusula, essa prerrogativa da temporada, teve uma ideia de gênio. E é sem dúvida uma das coisas que mais diferencia esta temporada. E ser de repertório no universo da língua portuguesa também é importante? Sem dúvida, e é também, atrevo-me a dizer, a única temporada de música que tem um lado forte de música sacra, mas que consegue ser um festival bastante mainstream. Claro que por estar associado à Santa Casa, claro que por estar aqui no Chiado, por virem artistas muito mundividentes, e consegue-se, eu não quero dizer dissimular, porque não há nada para esconder, mas consegue-se dar aqui um pluralismo a uma temporada que é muito interessante, que outros festivais de música sacra não conseguem, por exemplo. O Martim entrou nesta história de 35 anos, dada altura, com essa possibilidade de trazer mais público, mas acima de tudo de dar ao público notas, contar histórias, como nós começámos este boletim, não é? Este boletim quer contar histórias. E a dada altura a música tem tanta história para contar. E nesta temporada vamos falar de Beethoven? É verdade. O ciclo Ouvidos para a Música é uma iniciativa que eu propus diretamente à temporada e que no fundo pretendia ser um lado mais de mediação e para um encontro com o público que fosse enriquecer aquilo que era a oferta da temporada. Depois veio a pandemia, teve que ser online. Passou para o online e é daquelas coisas, são males que vêm por bem, não é? Claro que a pandemia teve muita coisa horrível, mas na verdade descobrimos que para certas coisas foi um ótimo catalisador, não é? Para o teletrabalho, para recorrermos mais a conteúdos digitais que são extremamente democráticos. E sabemos que o Ouvidos para a Música, Martim já partilhou isso connosco, a dada altura é visto por turmas inteiras, ou seja, a ideia de espalhar a mensagem. Sim, é muito mais gratificante assim. É quase uma telescola. Eu sei disto com base no feedback que me vai sendo enviado por professores que não conheço. Começou por ser conservatórios de música, escolas de música, mas sei que já vai em currículos mais alargados, por exemplo, os estudos gerais da Universidade de Lisboa, sei que usam estes conteúdos porque eles são muito transversais na medida em que eu parto da música clássica, mas parto para o mundo. É verdade que, por exemplo, nestes episódios, são 4 episódios que vão estrear nas plataformas, no YouTube, especificamente a 17 de outubro, e depois haverá mais outros 3 episódios, o universo de Beethoven, e o que o Martim faz, eu acho, de alguma forma, bastante interessante, porque coloca aqui a questão da sociedade, o sistema social, o estilo musical, vai à procura também dos mitos da história da humanidade. Portanto, integra a obra de Beethoven de uma ou outra forma e não só apenas musical. Exatamente. Não é? O que eu quis provar é que com a música
é um bocadinho como o trabalho dos arqueólogos, não é? Quando se encontra um fragmento de um azulejo, há 1000 olhares diferentes que se podem ter sobre aquele azulejo. Pode ser qual é o material, quem é que o fez, qual é a função do azulejo, de onde é que vêm aquelas cores, o que é que ele representa. E no fundo o que eu quis foi desenhou, exatamente, foi fez, pegar no compositor mais incontornável, aquele que toda a gente acha que já conhece, que era surdo, que escreveu a Nona Sinfonia, tudo isso, e usar esta pessoa poliédrica e uma sinfonia quase ao calhas, calhou ser a 4ª sinfonia, e em cada andamento usar esse andamento como uma espécie de catapulta para o pensamento, para irmos pensar coisas pega diferentes. Numa pérola e depois conta-nos o fio todo. Exatamente. É isso? A ideia foi precisamente essa. O meu desafio nesta fase já é um bocadinho não pisar os mesmos passos que já dei, porque já o Ouvidos para a Música já tem um arquivo, se calhar, de mais de 40 episódios, com durações muito diferentes, vai dos 50 e tal minutos até aos 5 minutos. Já abordei muitas temáticas, mas este ano achei que seria interessante fazer este exercício através de uma música, de uma figura, ver como é que é possível expandir o pensamento. Expandir o pensamento, olhando para as novas tecnologias. Tenho alguma curiosidade por parte de um maestro e compositor como o Martim em relação à questão da inteligência artificial. Volto um pouco à ideia de que a inteligência é artificial, que é apenas uma simulação daquilo que nós, seres humanos, fazemos, mas é possível caracterizar a música que se faz pela inteligência artificial como também criativa ou não? Ou é apenas essa simulação? Porque hoje em dia toda a gente pega naquelas plataformas, naquelas aplicações e faz música. Sim. Mas há sempre uma diferença, Martim. É engraçado porque o ChatGPT chegou agora, não é? Está na ordem do dia, mas a ideia de conceber algoritmos para gerar música, na música clássica, já não é novidade, é uma coisa que já existe, pelo menos desde o pós-guerra. Mas até antes disso, quando os compositores diziam que a música não pode ser só a expressão das minhas emoções, a música tem que ser uma expressão dos sons em estado puro. Por isso eu preciso de remover o elemento humano para que os sons possam ser deixados livres. Matemática, essa ideia... Exatamente, e portanto a música dodecafónica, que previa a utilização de cada uma das 12 notas, nenhuma nota podia ser repetida até terem sido tocadas as outras, isso já é em si mesmo um algoritmo, isso é uma forma de gerar música e portanto os computadores a escreverem música sozinhos, etc., são coisas que atravessam o século XX. E se calhar foi apesar de estarmos a falar de inteligência artificial já há alguns anos, há algumas belas décadas, que agora se começa a concretizar. Na verdade, se calhar foi esse o princípio da inteligência artificial, foi pela música, eu acho que não é? Sim. É capaz de ter sido, mas vou-lhe partilhar uma coisa também, é que esta nunca foi a música preferida das pessoas. Portanto, se calhar está aí a resposta. Estes algoritmos, a música dodecafónica, a música serial, todas estas práticas altamente intelectualizadas resultam numa música hostil à audição. É aquela vanguarda. Sem emoção. Sim, a verdade é que sim. E, portanto, para muitas pessoas acaba por ser uma trip intelectual, mas duvido que alguém chegue a casa e, para relaxar, põe um disco com a sonata de Jean Barraquet, que é perfeitamente algorítmica. Portanto, ainda mais em concertos ao vivo, não é? Na verdade, estamos a falar dessa partilha quase emocional, energética, que é inevitável na música clássica. Completamente. Martim. A música nasce, ou seja, na pré-história, como mecanismo de ligar as pessoas. Há até uma discussão antropológica sobre o que é que nasceu primeiro, a expressão musical ou a expressão oral da linguagem. Porque no início do início, uma sílaba, uma coisa gutural, pode ser ambas as coisas, e a música, o ritmo, o canto eram elementos que codificavam as comunidades e continuam a sê-lo hoje. Por isso, qualquer expressão musical que pretenda retirar o elemento humano é uma experiência artificial, e nesse aspecto eu acho que já está um bocadinho condenada à cabeça. Mas claro que tem que existir, porque faz parte da evolução experimentar tudo e irmos por vários caminhos. E o erro está na criação, ou seja, Beethoven errou muitas vezes para chegar à Nona Sinfonia, nós temos de errar para conseguir chegar a uma determinada obra de arte, obra-prima, e isso a inteligência artificial não tem? Sem dúvida, sem dúvida. Os computadores também aprendem com os erros, não é? E digerem quantidades de informação que nós nunca conseguiremos processar, mas a verdade é que a aprendizagem do Beethoven, sendo uma aprendizagem humana, caótica, muito irracional de certa forma, leva a esta coisa a quem lhe chama centelha divina, a inspiração, o gênio,
que os compositores, por enquanto, ainda não têm. Os compositores da época de Beethoven, e para terminarmos esta nossa conversa, consideravam alguma da música de Beethoven um erro musical? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o próprio Beethoven chegou a dizer que não escrevia para os seus contemporâneos, escrevia para um público que havia de vir, porque era música que as pessoas não tinham ferramentas para compreender, era de facto muito avançada, e hoje em dia consideramos-la o non plus ultra da história da música. Obrigada, Martim, mais uma vez por estar connosco aqui nesta nossa Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a acompanhar a 35ª temporada. Vamos ter histórias de Beethoven. De 13 de outubro também a 10 de novembro vamos ter concertos, vamos ter música de câmara, mas na verdade o que nós queremos mesmo é que continue aqui ao nosso lado com a sua genialidade. Obrigada. Obrigado, Teresa. É um prazer.